Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Sou grato a você, meu irmão, minha irmã, que assiste esses estudos devocionais. Espero que esteja te auxiliando no estudo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, bem como a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista dentro das lições da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado como preparação para a lição que será ministrada no domingo. Então, nós vamos estudando diariamente esses textos bíblicos para estarmos preparados para a lição que será ministrada no domingo subsequente. O texto orientado pela leitura complementar para hoje está no livro do profeta Naum, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, que diz assim: Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 8 do terceiro trimestre, que tem por título Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os profetas menores do Antigo Testamento. Por isso, nós já estudamos o livro do profeta Osés, estudamos o livro do profeta Joel, estudamos o livro do profeta Amós, estudamos o livro do profeta Obadias, estudamos o livro do profeta Jonas e também estudamos o livro do profeta Miqueias. A partir de hoje, nós iremos nos debruçar sobre a vida e o ministério do sétimo profeta, profeta Naum. Eu vou fazer um breve panorama bíblico, histórico, que envolve o profeta, a mensagem e a cidade a quem a mensagem foi destinada, o império a quem a mensagem foi destinada. Então, primeiramente, o profeta. O profeta Naum tem o significado do seu nome como conforto ou confortados, no sentido de consolo, A mensagem é dirigida a Nínive, porém, Nínive era a capital do Império Assírico, que exercia um domínio, sobre o Reino do Sul, sobre Judá. Então, com a cobrança de grandes impostos. Então, à medida que Deus anuncia que iria destruir o Império Assírico, era também uma mensagem de consolo ao seu povo, que encontraria a misericórdia do Senhor. Então, esse conforto dá muito significado ao nome do profeta devido à sua mensagem. O profeta Naum, ele é da cidade de Elcos, e essa cidade não tem muita informação sobre ela. O que se sabe é que o nosso ministério adota assim, que ela ficava na região de Judá, próximo à cidade de Jerusalém. Alguns entendem que era nas proximidades da Galiléia, uma cidade pequena onde o profeta Naum nasceu. Com relação à mensagem,
nós vemos que é uma mensagem de sentença, né? A sentença é uma palavra, é um termo jurídico, que é uma decisão judicial. Então, após transcorrer todos as fases do processo, né? Lá no final, o juiz, ele dá a sentença. Então, quando nós lemos no verso 1, né, sentença contra Nínive, quer dizer que não há mais tempo para arrependimento. Então, a mensagem do profeta Naum é uma mensagem de julgamento determinado pelo Senhor, né? E terceiro, a cidade, né? O império de Nínive. É interessante que o profeta Naum, ele vai se aproximar do profeta Jonas no sentido de encaminhar as suas mensagens para o mesmo destinatário. Contudo, nós vemos que na mensagem do profeta Jonas, Deus manda Jonas anunciar mais 40 dias e Nínive será destruída ou subvertida. Uma mensagem de 7 palavras. Esses 40 dias nos dá a entender que abre-se um prazo para arrependimento. Então, embora fosse uma mensagem de juízo, né, deu-se a oportunidade que aquele povo voltasse atrás. E eles voltaram atrás. Eu acho bonito que o texto bíblico diz, no livro de Jonas, que o rei se levantou do trono, né, e apregoou, né, fez um decreto dizendo que todos deveriam jejuar e vestir, jogar cinza sobre as suas cabeças, né, até os animais, do menor ao maior. Então houve um arrependimento genuíno. E Deus se agradou, Deus viu aquele arrependimento e tirou o juízo de sobre aquela cidade, né? Passados cerca de 130 anos entre o profeta Jonas e o profeta Naum, né, entende-se que aquela cidade voltou a praticar o que era mal. Na verdade, o Império Assírio cresceu e passou a dominar ainda mais. O Império Assírio, que nós já falamos na época que estudamos o livro do profeta Jonas, ele dominava pelo medo, né? Então ele era um império muito cruel. E o espólio das cidades que eles dominavam, ou seja, quando eles dominavam uma cidade, eles pegavam a propriedade, os tesouros, os pertences, os ouros, né, daquela cidade, e isso, com essa riqueza, eles estavam ampliando o seu império. Nós falamos também, quando estudamos o livro do profeta Jonas, que Senaqueribe, ele vai adotar a grande cidade de Nínive como capital desse império assírio. E ali ele vai construir um palácio, né? Quando a Bíblia se refere a Nínive, no livro do profeta Jonas, como uma grande cidade, é porque já para aquela época tinha uma estrutura formidável, como dutos de água, um grande palácio, né? Muros reforçados de proteção à cidade. Então, assim como no caso dos edomitas, Nínive de fato se tornou uma cidade muito forte, difícil de ser derrubada, né? É por isso que a profecia do profeta Naum se aproxima muito da profecia do profeta Obadias, porque o destinatário de ambas as mensagens, né, cresceram tanto em força e poder, se sentiam tão seguros pela força dos seus próprios braços, que imaginavam que nunca seriam derrubados. E aí Deus entra com a manifestação de poder, mostrando que Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, no texto que nós lemos, nós vemos que o profeta Naum, já no primeiro versículo, ele vai identificar o destinatário da mensagem, o autor, ou seja, o profeta, e o local de onde ele vem. E a partir de então, ele vai passar a descrever ou a exaltar essa majestade e esse poder do Senhor. É por isso que ele diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador.
Ou seja, ele zela pelo seu povo. Ei, queridos, talvez você esteja passando por alguma dificuldade, por alguma perseguição, e esse devocional nos lembra. Eu sei que você já sabe isso, mas esse devocional nos lembra que o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele zela pela sua obra, ele zela pela sua palavra e ele zela pelo seu povo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está à frente de algum trabalho, queridos, lembre-se que esse trabalho, ele tem tudo para prosperar, porque o Deus do trabalho, ele zela pela sua obra. Ele não vai dar certo pela minha mão, ele não vai dar certo pela sua mão, mas ele vai prosperar, porque o Deus da obra, ele é um Deus zeloso. Se você está debaixo de uma profecia, de uma palavra que foi liberada sobre a sua vida, descanse o seu coração. Sabe por quê? Porque o Deus que liberou a palavra, ele zela pela sua palavra. Ei, queridos, fique tranquilo, independente da adversidade que você estiver passando, porque o nosso Deus, ele zela pelo seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai se mostrar como vingador, porque antes de ser vingador, ele é um Deus zeloso. Nesse período, Nínive havia crescido em poder, havia sido instrumento de Deus para subjugar o reino do norte, e agora estava assolando o reino do sul. É interessante, o vídeo vai ficar muito grande, eu não vou ler, até separei aqui, mas não vou ler. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, a partir do verso 19, tem um texto conhecido, que é quando o rei da Síria, ele vai afrontar o rei Ezequias, que reinava em Judá. É até tema de muitas campanhas, né? Cartas para Deus, né? Porque Ezequias vai pegar a carta do rei da Síria, a carta de afronta, e vai apresentar diante de Deus. E Deus vai usar o profeta Isaías para dizer que ele daria vitória sobre o rei assírico. Então, desde então, né, nesse período, o reinado do norte já havia sido exilado e o império assírico estava afrontando o reino do sul. Alguns reis se submeteram ao poder da Síria e esperavam a vingança do Senhor. Então, o profeta Naum, ele vai se notorizar por trazer uma mensagem, o único dos profetas menores, que vai trazer uma mensagem de consolo e de conforto ao povo de Deus, mostrando que o nosso Deus é um Deus que zela pelo seu povo. Então, querido, ele vai desenhar essa majestade e esse poder do Senhor no texto que nós lemos. É por isso que no verso 4 ele diz: repreende o mar e ele seca. Que Deus é esse, queridos? Que dá ordem ao mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Né? Bazã e Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Tem uma passagem bíblica que diz: calem-se as nações, porque o Senhor está sentado no seu trono. Ei, querido, esse é o nosso Deus, Deus poderoso, rico em poder e majestade, grande em glória. E no verso 7 diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Se você está passando por alguma aflição, a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã é: se refugie no Senhor, porque Deus sabe quem tem aguardado no seu poder, na sua misericórdia, e quem tem depositado nele a confiança e a vingança sobre os seus inimigos. Queridos, que esta palavra traga vida ao seu dia, alegria ao seu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Ao longo desta semana nós estaremos lendo todo o livro do profeta Naum, os 3 capítulos, em nome de Jesus, querendo Deus. Amanhã nós estaremos aqui para mais um estudo devocional. Espero que você tenha um restante de segunda-feira abençoada e que Deus venha fazer próspero os teus caminhos nesta semana, te dando uma semana de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.